Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos então a mais uma aula, agora a aula de Geografia. Hoje, 14/7/2020, vamos fazer a revisão de todo o conteúdo que nós vimos até aqui na nossa aula de Geografia. Basicamente lá na página 33 do livro de vocês, ele vai estar revisando lá, colocando todo o conteúdo que nós estudamos até o momento, certinho? Antes disso, a gente vai fazer a correção da nossa atividade anterior, página 28 e 29 do livro de vocês. Lá na página 28 e 29 do livro de vocês, ele está perguntando o seguinte, para vocês lerem as informações a seguir e relacionando aí com as colunas, né? Na questão 1, foi a questão que a gente fez junto aqui na sala de aula, né? Nós vimos aí o que é a demografia, o que é a população, o que é a população absoluta, o que é a população relativa, o que é povoado, o que é populoso. Então, foi aí algumas questões que nós vimos durante as nossas aulas até aqui. Na questão 2, ele está pedindo para você ler o texto com base em seus conhecimentos sobre a pirâmide etária, lendo o texto aí para responder as questões. O que o texto está falando? Ele está dizendo o seguinte, que a população brasileira, ela manteve a tendência de envelhecimento nos últimos anos e ganhou 4.800.000 idosos desde 2012, superando a marca de 30.200.000 em 2017. Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25.400.000. Os 4.800.000 idosos em 5 anos correspondem a um crescimento de 18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais aí representativo no Brasil. Então, o que o texto está falando? Ele está dizendo que a população idosa, ela está crescendo cada vez mais, está aumentando aí cada vez mais. E o que vai me demonstrar isso? Através da pirâmide etária, lá na página 29 do livro de vocês. Distribuição da população por sexo segundo os grupos de idade no Brasil em 2010. E aí vocês vão analisar o gráfico para responder as questões. A questão A: quais são os dados demográficos que são representados na pirâmide etária? Os dados da população brasileira, eles são organizados aí em gênero masculino, feminino e o total de pessoas por faixa etária. Essa daí é a primeira questão, né? A letra A. Na letra B, que faixa etária encontra aí a maior parte da população brasileira? Faixa etária de 15 a 19 anos, seguindo da faixa etária de 35 a 39 anos. E na questão 3, ele está pedindo para você observar com atenção o mapa da página 25 e verificando a densidade demográfica, os dados, né? Com base nisso, respondendo as questões. Como é distribuída a população no território brasileiro? De maneira geral, é desigual. Concentra principalmente na porção leste, próximo aos litorais, em algumas grandes cidades no interior do país. Então, a população no Brasil, ela está distribuída de forma desigual. Letra B é pessoal. A área em que você mora, em que você reside, está entre a maior densidade demográfica
mais escura ou nas áreas menos densas, mais claras do país, do mapa, né? No caso, onde é que está localizado aí o local onde você mora? No caso, nosso estado, aí você vai responder, questão pessoal aí, certinho? Essa aí é as correções das páginas 28 e 29. Vamos seguir então com o nosso conteúdo, falando sobre a população no Brasil hoje, né? Revisando aí o que nós já sabemos sobre esse conteúdo. População no Brasil hoje. Passei para vocês esse gráfico aí, representando que a distribuição, né, da população em 2010. A gente analisou a pirâmide etária no Brasil em 2010, verificou como é que funciona. Nós temos a base, o corpo e a ápice, é aonde se concentram aí as maiores populações por faixa etária. O que mais que nós vimos aí? Sobre a construção e a análise dessas pirâmides, né? Elas são importantes para conhecermos a evolução da população e o nível de desenvolvimento social e econômico de um país, além de ser usada para orientar no planejamento público. E aí nós temos aí o corpo, né, explicando o corpo alargado da pirâmide vai indicar o que? Uma proporção da população na fase adulta, chegando a 56%. Então aí é o corpo, a ápice e a base dessa população aí. O que mais que nós vimos aí? Na página 33, a revisão de tudo que nós vimos aqui, que os ancestrais da pré-história, indígenas, europeus, africanos e imigrantes de vários lugares contribuíram aí para a formação do povo brasileiro. Nós somos um povo que miscigenado, de miscigenação. Os dados aí dos sítios arqueológicos no Brasil, eles indicam que os povos ancestrais, caçadores, coletores, aí eles habitavam o nosso território há mais de 11 mil anos. A linguagem também dos indígenas, né? O atual Brasil de Pindorama, né? Chamado assim antigamente, palavra de origem na língua tupi, que significa o quê? Terra das palmeiras. Nos séculos aí 15 e 16, as navegações marítimas permitiram a chegada dos portugueses em 1500 no Brasil. Atualmente, diversas comunidades indígenas, elas garantem o que? A preservação de seus territórios e de sua cultura também. São dados que são coletados através do que? Do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz o censo da população, que é um assunto que também nós vimos durante as nossas aulas até o momento, não foi? O que mais que nós temos aí? Sobre esses povos indígenas, eles acumulam conhecimentos milenares de plantas, animais e também do manejo da floresta, ou seja, eles são conhecedores das áreas florestais. Cerca de 4,4 milhões de africanos foram trazidos como escravos ao Brasil pelos colonizadores europeus para trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar e a plantações de café também. Foram alguns dos assuntos que nós vimos até o momento, certo? Lá nas páginas 33 e 34 é onde a gente vai finalizar o nosso conteúdo, tá? Para casa, leitura das páginas 33 e 34 do livro de Geografia de vocês, ok? Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula. Good morning, good afternoon or good evening, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês desta semana. E aí, tá tudo bem? Hoje nós vamos de revisão porque a gente, tá 10, conseguiu finalizar o capítulo 4, que era conteúdo aí já do segundo bimestre. Daqui a pouquinho começam aí as atividades avaliativas na plataforma, espero que todos façam, tá bom? Então, como o conteúdo vai ser cobrado nas atividades, vocês já fizeram do livro, eu espero que tenham feito tudo certinho. Vocês vão revisar aqui conteúdos, vocábulos de roupas hoje, afinal de contas foi um dos conteúdos que caiu aí
no capítulo 3 ou 4, tá bom? Então, let's go! As roupas em inglês não é um assunto difícil, eu acho até agradável. Foi assunto do trabalho de inglês de vocês e aqui, se tinha dúvidas com as roupas, aqui é o momento de vocês prestarem atenção, principalmente na escrita. Então vamos lá. Repitam comigo aqui essas roupas em inglês: sweater, blouse, gloves, jacket, t-shirt, jeans, pants, skirt, dress. Só uma pequena observação aqui na jeans e pants. Estão vendo que termina com um Szinho de plural? Então, lembra, quando for ali duas perninhas, roupinha de duas perninhas é plural, eles entendem assim. Calça, nosso português a gente fala calça, eles falam pants. Assim como tem o shorts, lembra que tem duas perninhas? Shorts. Sandals, shoes, sneakers, boots. Agora aqui é um vocabulário mais de summer, né? Verão, que afinal de contas também foi conteúdo do capítulo aí, as estações do ano. Cap, biquíni, swimsuit, trunks. Ficou com alguma dúvida? Deixa anotadinho direitinho, que aí a gente tira essa dúvida no plantão, tira dúvidas toda segunda-feira, combinado? Agora vocês vão pegar o caderno de vocês para poder fazer essa atividade que diz o seguinte: draw the clothes below. Vocês vão desenhar 4 roupas que eu coloquei aqui. Que roupa, teacher? Letra A, skirt. Letra B, cap. C, dress. E D, sweater. Eu vou pedir para que vocês pintem também, tá bom? Não é algo que a teacher consiga corrigir aqui, porque trata-se de desenho, mas eu posso fazer o seguinte: posso sinalizar para vocês a tradução desses vocábulos, tá bom? Então faça o seu desenho bacaninha aí, bem bonitinho, prestando atenção nesses vocábulos. Não conseguiu lembrar, volta na aula, tá bom? Então veja só como é que vai ficar. Aqui no caso a letra A, skirt, para quem não lembra, é o que? Uma saia. Independente se é longa, se é curta, a cor, você tem que desenhar uma skirt. A letra B é um cap, um boné. Existem vários modelos de bonés aí, cores, tá bom? Então façam, fiquem à vontade para fazer o que vocês gostam. Letra C tem o dress, que é o vestido. Tem gente que gosta de caprichar em vestido, colocar detalhes, cores diferentes, fiquem à vontade também. E por último aqui o sweater, na verdade ele é entendido como casaco. Eu coloquei de lã porque normalmente é assim, de lã. Porque quando a gente fala casaco, o que vem em mente é logo uma roupa que vai te esquentar. Pode ser aquelas que tem até uma parte meio peludinha por dentro e tal, que esquenta legal. Só que quando a gente fala suéter, é normalmente esse aqui, que é o de lã, casaco de lã, tá bom? Então façam caprichado, pintem bacana, mostrem pra mim que vocês entenderam o vocabulário sobre roupas, que não ficou nenhuma dúvida, beleza? Então olha só, esse foi o conteúdo de hoje, foi a nossa aula de hoje, a gente se vê na próxima aula. Bye, bye! Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, eu tô com muita saudade, tá bom? Estamos começando mais uma aula de matemática, hoje, dia 14 de julho, e a gente vai aí continuar trabalhando ideias da multiplicação. Hoje a gente vai ter um aprender divertido. Vamos trabalhar aí com a calculadora. Então, se você tem uma calculadora aí na casa de vocês, pausa aí o vídeo, corre atrás, pega que nós vamos estar realizando, tá bom? Mas se você não tem, também não tem problema, porque eu acho que você já sabe como é que mexe numa calculadora, né? Então aí a gente vai trabalhar as páginas 48 e 49. Nessas duas páginas a gente faz o quê?
Exatamente. Põe a data do dia 14/7, tá bom? Então, bora lá começar a nossa aula? Nós temos aí um Aprender Divertido na página 48. Vamos utilizar uma calculadora. Eu trouxe a minha. E aí, já pegou a sua? Vamos lá. Nós temos a número 1. Reúna-se com um colega e ligue a calculadora. Essa primeira parte a gente não pode fazer, né? Porque a gente não está em sala de aula. Mas a segunda a gente pode fazer, né? Então, bora lá. Que tecla vocês digitaram para ligá-la? Então, procura aí, a sua calculadora tem que estar desligada, né? E aí, qual tecla que a gente usa para ligar? A minha é o ON, tá bom? E a gente tem aqui nessa aqui, é o ON, tracinho, o C, né? Então, a gente vai ter aí que normalmente é ON ou ON traço C, ok? 2. Após ligá-la, que teclas você deve apertar para encontrar o resultado de 3 vezes 4? Então, vamos lá. Já ligou a sua calculadora? Eu liguei a minha. Então, a gente vai lá. 3 vezes 4, tá bom? E aí, a gente observa que a gente tem que apertar o 3, o vezes, o 4 e o igual, né? Então, as teclas que a gente utiliza é o 3, o vezes, o 4 e o igual, tá bom? A gente tem o número 3. Digitando essas teclas, já digitou? E o igual também. Que número aparece no visor? Eu digitei e apareceu o 12. E no seu também tem que aparecer 12, tá bom? Então, vamos continuar. A gente tem a número 4. Usando a calculadora, determine os resultados das multiplicações a seguir. Então, bora lá. A gente tem aqui a letra A, é 0 vezes 34. Vamos lá. 0 vezes 34, quando a gente faz, dá 0. Aí faz aí o 0 vezes 78, dá 0. E 0 vezes 99 também dá 0. Então, aí, agora vocês vão estar pausando e realizando todos eles, tá bom? Voltando aqui, a gente vai ter que todos eles vão ser 0. Olha que legal! Muito fácil, né? A gente vai observar aí, tem uma pergunta, né? O que você observa com relação ao resultado da multiplicação de um número por 0? A gente vai observar que sempre o resultado vai ser 0, né? É sempre igual a 0. Então, é uma multiplicação muito fácil da gente realizar. Quando aparecer um 0, já fica feliz aí, tá bom? A letra B, a gente vai fazer do mesmo jeitinho. Calculadora, utilize a calculadora aí. Faz todos eles muito tranquilo, né? Pausa e realiza. Voltando aqui, a gente tem todos esses resultados. Aqui, ó, 10 vezes 45, 450, 10 vezes 89, 890 e 10 vezes 91, 910. E para todos eles, observa aí que vai aparecer o resultado aí exatamente na tela para você ver, tá bom? Pontinho, o que você observa com relação ao resultado da multiplicação de um número por 10? O que nós observamos aqui? Fazer um comentário com vocês, ó. 10 vezes 45 foi o 45 e acrescentou um 0, tá bom? Então, a gente vai entender que o número é repetido, no caso o 45 se repetiu, e aí só que foi acrescentado, né? Foi seguido um 0 à direita dele, tá bom? Depende aqui da quantidade de 0. Foi um 0 no 10? Então, a gente acrescenta um 0 também, tá bom? Agora, a gente tem a letra C. A letra C do mesmo jeito. Pausa e realiza na calculadora. Voltando aqui, a gente tem todos esses resultados. Já que vocês têm calculadora, então é bem mais fácil de obter todos esses resultados, né? E aí nós temos o pontinho. O que você observa em relação ao resultado da multiplicação de um número por 100? O que nós observamos, hein?
Isso, tenho certeza que vocês já sabem. Observamos aqui no caso do 100 vezes 25. Repetiu o 25 e acrescentou os 2 zeros à direita, né? Então a gente observa que o número é repetido, seguido de 2 zeros à direita. Observando, o 100 tem 2 zeros, então esses 2 zeros vêm aqui também para o nosso resultado. Então a gente observa aí que as multiplicações super fáceis são as vezes 0, vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Toda vez que tiver zero no meio dessa história, sempre vai ser muito fácil para a gente estar realizando, tá bom? Agora, lá na página 49, a gente tem atividades para nós realizar. Vamos lá? 1. Juliano pagou a última prestação da motocicleta com 7 cédulas de R$100 e 6 cédulas de R$10. Qual o valor dessa última prestação? Então, vamos ver aí. Inicialmente, a gente tem 7 cédulas de 100. Quantos reais ele vai ter aí com as cédulas de 100? A gente precisa trabalhar a multiplicação. Em vez da gente somar o 100 7 vezes, a gente vai trabalhar a multiplicação de 7 vezes o 100 ou 100 vezes 7. Porque aqui a gente vai ver que não vai importar a ordem. 100 vezes 7 ou 7 vezes 100 dá o mesmo resultado de 700, tá bom? Agora com as cédulas de R$10, são quantas cédulas de R$10? São 6. Então a gente vai ter novamente aí a multiplicação, mas agora são 6 vezes 10 ou 10 vezes 6, que também fazendo a gente sabe que é 60. Agora que a gente já sabe que a gente simplesmente repete o número e acrescenta os zeros, né? Então fica muito mais fácil para a gente estar realizando. Lembrando que essa página 49 não é para estar utilizando mais calculadora. Calculadora aí você devolve aonde ela estava, tá bom? E agora, já que a gente já entendeu como que funciona essas multiplicações por 0, por 10 e por 100, então a gente já sabe realizar sem dificuldade, né? Só repete o número e acrescenta a quantidade de zeros que tiver aqui. No caso do 100 tem 2 e no 10 tem 1, tá bom? Então aqui pra gente saber qual o valor dessa última prestação, a gente precisa somar os valores que ele tem de 700 mais 60, que é igual a 760. Qual foi o valor dessa última prestação? R$760. Tranquilo pra gente realizar, né? A gente tem aí o número 2. Sabendo que uma década tem 10 anos e um século tem 100 anos, determine quantos anos há em 3 séculos. A letra A está pedindo 3 séculos. Séculos são 100 anos, tá bom? Então a gente vai trabalhar aqui 3 vezes os 100 anos, tá bom? Então 3 vezes 100 é igual a 300 anos. A letra B está pedindo 5 décadas. Décadas são 10. Então neste momento vocês vão estar pausando aí e realizando, que eu sei que vocês conseguem, tá bom? Voltando aqui, está pedindo 5 décadas. Então é 5 vezes as 10, né? Os 10 anos. Nós temos aí 50 anos. 3. Uma confeitaria oferece 10 opções de doces e 9 opções de salgados. Quantas opções uma pessoa tem para fazer seu pedido, escolhendo um doce e um salgado? Então a gente está trabalhando aí com combinação. Lembra da ideia de combinação da multiplicação? Lá a gente tinha um exemplo onde combinava a quantidade de saias e de blusas e a gente multiplicava a quantidade entre si. Já que a gente vai ter a combinação de doces e salgados, e a gente vai também multiplicar as quantidades dadas entre si. Pausa aí e realiza. Voltando, a gente tem aqui 10 vezes 9 ou 9 vezes 10, não vai importar a ordem. Nós vamos ter 90 opções, muitas opções, hein? A gente tem o número 4. Uma empresa tem 100 funcionários e o salário de cada um é de R$ 1.450. Quantos reais representa o total pago a todos estes funcionários? Em vez da gente fazer 1.045 mais 1.045, fazendo essa continha de mais 100 vezes, a gente trabalha com o quê?
Com a multiplicação. Então, a gente vai 1.045 vezes 100 ou 100 vezes 1.045. Lembrando que quando a gente for fazer a nossa multiplicação, a gente vai levar em consideração só esses números que estão aqui antes da nossa vírgula. Os depois a gente não leva em consideração, tá bom? Pausa e realiza. Voltando aqui, a gente tem 100 vezes o 1.450, observando aqui que repetiu o 1.450, acrescentou esses dois zeros aqui, nós temos aqui 145.000. Então, o total pago pela empresa é de R$145.000. Bastante, né? Número 5, calcule mentalmente as multiplicações abaixo e registre os resultados. Então, é o seguinte, a gente já entendeu como que funciona, já não entendeu? Quando tem o 10, quando tem multiplicação por 100 e o 0. Então, realiza mentalmente aí, observa, vamos fazer a letra A e a letra B com vocês. Nós temos 10 vezes 45, nós vamos repetir o 45, acrescentar um zero, então 45 e o zero aqui dá 450. A letra B nós temos 100 vezes 12, repete o 12 e os dois zeros são acrescentados. Acrescentando aqui dois zeros, nós temos 1.200. Então, as demais vocês vão estar aí pausando e realizando, tá bom? Aqui a gente tem a letra C, 1.680, a letra D, 1.900, aqui a letra E e a letra G, todas essas duas são multiplicadas por zero, então a gente já sabe tranquilamente que resultado nós temos zeros, e a letra F e a letra G aqui nós temos foi multiplicado por 100. Observa uma coisa, aqui ó, o 100 tá do outro lado, né? Tá no segundo fator, e aqui no H o 100 está no primeiro fator, não importa a ordem, tá bom? Sempre só vai repetir o número dado e aí acrescenta a quantidade de zeros necessárias, tá bom? E aí, acertaram todos eles? Eu espero que sim! A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente utilizou aí, pela primeira vez, né? Foi permitido usar a calculadora, apesar que eu não gosto muito, mas era necessário para a gente fazer algumas observações relacionadas. Mas através desse uso da calculadora, a gente observou algumas coisas, como as multiplicações por 0, por 10 e por 100. Nós observamos que é bem mais fácil do que quando a gente olha assim, meu Deus, é muito difícil, eu não consigo. Mas aí a gente observou que sim, é muito mais simples do que até a gente pode imaginar, tá bom? Na próxima aula, a gente vem trabalhando os conteúdos de as tabuadas e os múltiplos. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.